Damian claramente não sabia nada sobre aquele quebra-cabeça. Mas Ian não ficou apenas no terceiro andar. A maioria dos livros que Ian encontrou falava sobre como derrotar monstros. Ian examinou livro após livro. Depois de uma longa busca sem resultado pelas prateleiras lotadas, o Recruta 974 Ian finalmente parou de se mover e apenas ficou olhando à frente, respirando de forma lenta e controlada. O silêncio da biblioteca parecia pressionar ao redor dele, quebrado apenas pelo leve som de páginas sendo manuseadas e passos distantes. No começo, seus olhos pareciam desfocados, como se estivesse olhando através das lombadas dos livros, e não para elas, deixando os pensamentos se organizarem em algo coerente. Em algum lugar naquele mar de volumes e poeira, ele sabia que a resposta estava escondida, e não pretendia sair dali sem encontrá-la. Finalmente, seus dedos encontraram exatamente o título que ele estava procurando, um rigoroso trabalho científico sobre interrupção de energia, escrito pelo próprio Capitão Rodrigo Meyer. A descoberta foi como ouvir um pequeno clique abrindo uma trava, aquele tipo de som discreto que muda tudo. Ian puxou o livro com cuidado, como se ele pudesse se desfazer ou até morder, e analisou a capa com os olhos estreitos. Se o Capitão Rodrigo Meyer tinha se dado ao trabalho de escrever aquilo, então o assunto era importante o suficiente para virar uma arma secreta. Interrupção de energia, explicava o livro, não era apenas fraqueza ou cansaço, era uma condição debilitante, quase como uma doença da própria máquina espiritual. A energia interna deixava de circular corretamente, ficando presa no corpo como água bloqueada atrás de uma barragem. Canais que deveriam fluir ficavam entupidos, desiguais ou dolorosamente inertes, deixando a vítima frágil, não importa o quão forte fosse sua vontade. Em um mundo onde humana era a vida, essa doença era um roubo lento da própria existência. Pior ainda, o texto detalhava que a idade só tornava essa condição mais cruel. Conforme o paciente envelhecia, a energia restante secava como o leito de um rio sob um sol implacável, e as reservas do corpo diminuíam até respirar parecia caro demais. Na maioria dos casos, os afetados não chegavam aos 20 anos, se apagavam muito antes da vida adulta realmente começar. Ler aquela linha foi como engolir cinzas, porque não era teoria, era uma sentença de morte escrita com tinta clínica. O instrutor-chefe Damian pegou o livro das mãos de Ian sem pedir, abriu e começou a ler com um interesse quase predatório. Ele virou as páginas com rapidez calculada, analisando a estrutura da pesquisa como um homem avaliando um campo de batalha. Sua expressão continuava calma, mas o ambiente pareceu ficar mais tenso, como se o foco do instrutor tivesse peso. Damian queria saber qual era o problema, o que exatamente Ian tinha descoberto que justificava todo aquele trabalho. Para Ian, toda a situação era estranha. Ele não conseguia entender por que o Capitão Rodrigo Meyer, um capitão de unidade especial conhecido por sua disciplina de aço, gastaria tanto esforço pesquisando interrupção de energia. Rodrigo não parecia doente, não se movia como alguém enfraquecido, e não tinha a aparência pálida de quem estava com os canais de mana colapsando. Essa diferença incomodava Ian, porque sugeria que a pesquisa não era pessoal no sentido óbvio. Isso significava que havia outro motivo, escondido, humano e perigoso. Quando Ian analisou o material com mais atenção, o tema se revelou muito mais interessante, e muito mais comprometedor, do que ele imaginava. O capitão Rodrigo Meyer havia escolhido um assunto exatamente no cruzamento entre medicina, teoria de mana e poder institucional. A forma como a pesquisa foi escrita não parecia curiosidade casual, era uma precisão desesperada, como se o autor estivesse correndo contra um relógio invisível. Quanto mais Ian lia, mais ficava claro que aquele livro não era orgulho acadêmico, era uma linha de vida. Rodrigo Meyer não sofria da doença, mas o texto insinuava outro paciente, alguém mantido fora de vista. A mente de Ian encaixou as peças. A filha do capitão, que supostamente ficava sempre em casa por falta de energia, combinava perfeitamente com os sintomas descritos. A fraqueza, a incapacidade de manter atividade, o declínio gradual, tudo se encaixava bem demais para ser ignorado. Uma certeza fria surgiu em Ian, aquela pesquisa tinha sido escrita para ela. Para encontrar uma cura para sua própria filha, o capitão Rodrigo Meyer continuou essa pesquisa muito além do que qualquer oficial comum suportaria. Ele reuniu anotações,
comparou tratamentos, acompanhou tentativas fracassadas e registrou cada técnica promissora de interrupção que pudesse estabilizar um fluxo de mana em colapso. Não era o trabalho de um homem buscando promoção, era o trabalho de um pai que se recusava a desistir. Quanto mais Jean lia, mais a reputação severa do capitão ganhava outra dimensão, devoção transformada em obsessão. Ian já tinha assumido que o oficial escondia a filha porque ela era sua fraqueza, algo que inimigos poderiam explorar com um único golpe de pressão. Ele até imaginou o capitão protegendo a garota como se fosse refém do destino. Mas conforme as peças se encaixavam, a realidade se mostrou completamente diferente, mais complicada do que simples medo. O segredo não tinha a ver com vergonha ou covardia, tinha a ver com sobrevivência, proteção e a matemática cruel do dinheiro e da medicina. O capitão Rodrigo Meyer decidiu mover montanhas pelo tratamento da filha, porque encontrar um médico realmente capaz não era fácil, não em um mundo onde magia curava algumas feridas e falhava completamente contra outras. Cuidados especializados exigiam conexões, viagens e recursos além do alcance normal de um soldado. Ian percebeu que estava errado desde o começo, confundindo cautela com ocultação. O capitão não estava escondendo uma fraqueza, estava lutando por tempo. Ouvindo a explicação de Ian, o instrutor-chefe Damian fechou os olhos, como se estivessem provando a lógica em vez de apenas ouvi-la. Com uma calma inquietante, ele sugeriu que a filha não era de forma alguma o ponto fraco de Rodrigo Meyer. E então, sem abrir os olhos, insinuou algo ainda mais afiado: ele também não entendia completamente o próprio Ian, a forma como Ian enxergava padrões, a forma como caminhava em direção a verdades escondidas. A observação soou como um aviso silencioso, como se Damian estivesse admitindo que Ian estava se tornando difícil de prever. Ian, firme, afirmou que Damian não conseguiria manter o capitão Rodrigo Meyer sob controle usando a filha. Um pai que já tinha convivido com a impotência não se dobraria facilmente diante de ameaças, ele se tornaria mais perigoso, não mais obediente. O tom de Ian carregava confiança, porque aquilo já não era mais suposição, era motivação, escrita claramente na pesquisa do capitão. Se Damian apertasse aquela ferida, poderia provocar uma mordida desesperada. Ao mesmo tempo, Ian deixou claro que acreditava sim na capacidade de Damian de controlar a vida de Rodrigo Meyer por outros meios. A influência do instrutor-chefe não era sutil, era estrutural, institucional e apoiada pela força. Damian não precisava de uma criança como alavanca quando podia usar auditorias, ordens, designações e execução silenciosa de políticas. A confiança de Ian não era elogio, era apenas reconhecer como o poder realmente funcionava naquela organização. O livro era direto, ainda não existia cura para interrupção de energia. No máximo, a estabilidade podia ser comprada em pequenos intervalos, mantida por um regime exaustivo de remédios e tratamentos. Era necessária uma grande quantidade de medicamentos apenas para impedir que o corpo colapsasse, e mesmo assim o resultado era incerto. Era o tipo de doença que exigia pagamento constante, dinheiro, tempo e esperança, até que um deles acabasse. Ian apontou a consequência óbvia: o capitão Rodrigo Meyer jamais conseguiria ganhar esse tipo de dinheiro com um salário normal, por mais condecorada que fosse sua carreira. Os custos descritos eram altos demais, contínuos demais, esmagadores demais. Então restava apenas uma conclusão feia: fundos do orçamento tinham sido desviados em algum ponto da cadeia. Em uma estrutura militar, esse tipo de roubo não era apenas ilegal, era traição de uniforme. E se alguém quisesse o lugar perfeito para esconder esse tipo de desvio, uma unidade especial sob o comando do capitão Rodrigo Meyer seria ideal. Orçamentos ali podiam ser justificados por operações, segurança e necessidades classificadas, documentos carimbados para o silêncio. A supervisão ficaria turva por causa da urgência e do perigo, e valores desaparecidos poderiam sumir na névoa da guerra. Ian não acusava às cegas, ele seguia a lógica como uma lâmina ao longo de uma fenda. Ian acrescentou que, se provas de desvio financeiro aparecessem, caçar uma velha raposa como Rodrigo Meyer não seria problema para Damian. O alcance do instrutor-chefe se estendia por sistemas que a maioria dos soldados nem sabia que existiam: auditorias, equipes internas, investigadores silenciosos que não batiam educadamente a porta. Damian não precisaria de um confronto dramático, ele poderia desmontar o capitão com papelada e time.
Em um mundo assim, provas eram uma arma mais afiada que qualquer espada. Damian fechou o livro com os olhos ainda fechados, como se terminar o capítulo também encerrasse a conversa. Ele descartou as palavras de Ian como especulação, repetindo que eram apenas suposições, e seu tom sugeria que queria que Ian reconhecesse essa incerteza. Ian concordou por fora, porque discutir seria inútil, mas por dentro continuou confiante, certo de que poderia derrubar o capitão Rodrigo Meyer se a verdade se confirmasse. O silêncio entre os dois era pesado, negação educada escondendo cálculos mútuos. Ian insistiu que eles não estavam arriscando nada ao investigar. Havia todos os motivos para examinar o caso, porque roubar dinheiro, especialmente fundos públicos, era ilegal, não importa quão nobre fosse o motivo. Se Rodrigo Meyer tivesse cruzado essa linha, a organização precisava saber do que mais ele seria capaz sob pressão. A lógica de Ian era simples, quase fria, compaixão não apagava crime. E a verdade, uma vez exposta, podia ser administrada. Ainda se recusando a olhar direito para o contador de histórias à sua frente, Damian repetiu suas últimas palavras mais uma vez e então caiu em silêncio. A recusa em encontrar os olhos de Ian parecia deliberada, como se Damian não quisesse revelar o que estava pensando. A mesa quebrada e os cacos de vidro espalhados pela sala pareciam reforçar a tensão, prova de que aquilo não era uma conversa comum. O silêncio de Damian não estava vazio, era uma decisão se formando. Então Damian lançou um olhar rápido para Ian e avaliou algo não dito, algo que não tinha sido explicado, mas ainda assim importava. Seu olhar mediu Ian como uma arma sendo testada para ver se tinha bom equilíbrio, e o veredito saiu em um nada mal, quase relutante. A aprovação foi pequena, mas na boca de Damian soou como uma porta se abrindo. Ian percebeu imediatamente, o instrutor tinha aceitado a utilidade de sua mente, mesmo que não estivesse confortável com sua presença. O livro que Ian havia encontrado na biblioteca do Arsenal Imperial levantou no ar como se fosse puxado por um fio invisível. Ele voou de volta em direção a Ian em um arco suave e controlado, guiado pela magia casual de Damian. O movimento foi sem esforço, sem tensão, sem espetáculo, apenas poder aplicado com precisão. Era um lembrete de que Damian podia destruir uma sala e ainda assim manusear um livro com delicadeza. Ian o pegou sem dificuldade, mas seus dedos se apertaram ao redor da capa quando um arrepio de apreensão subiu por sua coluna. Ele olhou para o instrutor-chefe Damian com cautela, sem saber qual seria o próximo movimento do homem. O humor de Damian mudava como clima, sol agradável em um momento, relâmpago mortal no seguinte. Ian esperou, atento à menor mudança de tom, postura ou intenção. Damian finalmente falou, revelando que tinha sua própria pessoa infiltrada na equipe de auditoria da unidade especial. Colocar um plano em prática, verificar discretamente o rastro financeiro do capitão Rodrigo Meyer, não seria nada difícil. Mas Damian também colocou uma nova expectativa sobre Ian, ele precisava aprender mais sobre a doença, entendê-la além das manchetes e da simples compaixão. Se Ian queria puxar esse fio, teria que saber exatamente ao que ele estava preso. Para Ian, aquela virada era quase inacreditável. De algum jeito, tudo tinha funcionado, apesar de ele ter dito a Damian nada além da verdade, sem enfeites nem manipulação. Ele esperava ceticismo, punição, rejeição. Em vez disso, recebeu um caminho à frente, fino mas real, como uma ponte surgindo sobre um abismo. Pela primeira vez naquela conversa, Ian sentiu o ambiente ficar mais leve. E a verdade, Ian percebeu, era ainda mais precisa do que ele imaginava. O capitão Rodrigo Meyer realmente tinha roubado dinheiro para pagar o tratamento da filha. A notícia despertou algo enterrado na vida passada de Ian, uma memória que ele carregava como cicatriz, um velho rumor ou uma manchete esquecida que agora voltava com clareza. Era por isso que parecia familiar, por isso que as peças se encaixavam fácil demais. Ian lembrava bem disso, e essa lembrança fazia o presente parecer perigosamente inevitável. Mesmo assim, Damian ainda parecia insatisfeito, como se um espinho não resolvido continuasse preso sob sua pele. Ele se inclinou um pouco para a frente, os olhos se estreitando, e se preparou para esclarecer um ponto com o recruta. Não era raiva, era mais irritação com ineficiência, com uma escolha que não se alinhava à pura praticidade.
Damian queria uma resposta que fizesse sentido em um mundo onde poder era medido em aço. Damian perguntou diretamente, depois de recusar a chance de ir para o terceiro andar, por que Ian foi para o primeiro andar por causa daquele livro e abriu mão de armas. A pergunta carregava acusação, porque no Império armas significavam status, segurança e futuro. Escolher pesquisa em vez de lâminas parecia tolice, ou pior, uma agenda escondida. O olhar de Damian manteve Ian preso no lugar, exigindo uma lógica forte o suficiente para justificar o sacrifício. Ian admitiu que também não entendia qual era o sentido disso, pelo menos do ponto de vista de Damian, se o livro não podia ajudar diretamente o instrutor-chefe. Ele não fez aquilo para ganhar favor, nem para jogar jogos inteligentes. Apenas seguiu o caminho que parecia verdadeiro, perseguindo significado em vez de metal. Damian, obrigado a aceitar aquela explicação, pareceu irritado com a simplicidade dela, porque motivos simples são mais difíceis de controlar do que ambições complicadas. Enquanto caminhava em direção à porta, Damian disse que compensaria pessoalmente Ian pela perda, uma oferta que soou mais como ordem do que como gentileza. E então, com uma brusquidão desorientadora, acrescentou que a partir de agora o treinamento de Ian no programa principal estava completo. As palavras caíram na sala como uma pedra na água, espalhando ondas pelos pensamentos de Ian. Completo não soava como elogio, soava como transferência. Ian ficou parado ali, atordoado, tentando entender o que tinha acabado de ouvir. A forma como o instrutor-chefe falou foi afiada demais, definitiva demais, como se uma porta tivesse se fechado atrás de Ian sem que ele percebesse que já tinha passado por ela. Ele não sabia se aquilo era promoção, punição ou uma armadilha disfarçada de privilégio. A incerteza apertou seu estômago, porque Damian nunca dava algo sem cobrar algo de volta. Damian parou no batente da porta e olhou para trás pelo canto do olho esquerdo, observando a expressão atônita de Ian. O olhar carregava diversão, irritação e algo levemente aprovador ao mesmo tempo. Era o olhar de um predador decidindo não morder, ainda. Ian, que recentemente tinha enfrentado monstros na Mountain Nose Blade Ridge, sentiu agora um tipo diferente de perigo, o perigo de ser escolhido. Damian deixou claro, o recruta número 974 agora era seu aluno. Ian piscou, confuso com a rapidez com que o mundo tinha mudado sob seus pés. Tornar-se aluno do instrutor-chefe não era uma honra como aplauso, era uma coleira, um holofote e um alvo ao mesmo tempo. A notícia caiu sobre ele como chuva repentina, fria, cortante e inevitável. Mas no minuto seguinte, a expressão de Ian mudou. O jovem corajoso sorriu levemente, não por arrogância, mas por perceber algo, porque conseguia ver os benefícios com clareza. Treinar diretamente sob Damian significava acesso a técnicas, conhecimento e influência que nenhum cadete comum poderia alcançar. Era perigoso, sim, mas também era um atalho através de muros que normalmente levariam anos para escalar. A ambição de Ian, antes cautelosa, ficou mais afiada. Na verdade, Damian realmente gostava de Ian. Ian era diferente dos outros alunos da academia que o instrutor-chefe chamava de filhotes, barulhentos, obedientes, desesperados por elogios. Ian não latia por aprovação, ele observava, aprendia e agia apenas quando importava. Essa diferença intrigava Damian da mesma forma que criaturas raras intrigam caçadores. E o interesse de Damian, uma vez conquistado, não era facilmente abalado. Vendo uma chance de se aproximar ainda mais de seu mentor, Ian se perguntou em voz alta se realmente merecia ser aluno de Damian. A pergunta era metade sincera e metade estratégica, feita para testar os limites da nova relação entre eles. Ian queria ouvir Damian dizer aquilo, confirmar que a decisão tinha peso. Em um mundo de poder instável, compromisso dito em voz alta importava. Damian imediatamente lembrou Ian da emboscada na floresta, como Ian tinha atacado habilmente a partir do esconderijo, movendo-se como um predador treinado e não como um cadete inexperiente. O instrutor-chefe falou como se estivesse listando provas, cada detalhe confirmando o talento de Ian. Aquele momento tinha impressionado Damian, mesmo que ele tivesse fingido o contrário na época. Para Damian, talento revelado sob pressão valia mais do que boas maneiras perfeitas. Ainda assim, Damian também apontou, friamente, que tinha capturado Ian de qualquer maneira. Ian,
um pouco constrangido, admitiu que temia ser inexperiente demais, ainda bruto demais, e acabar manchando a reputação de Damian. A preocupação não era totalmente humilde, era prática, porque o nome de Damian carregava peso e inimigos. Ian não queria ser a falha na lâmina de seu mentor, a rachadura que outros poderiam explorar. A paciência de Damian acabou, e ele gritou para encerrar a conversa, exigindo que Ian parasse de rodear o assunto. Ele tinha certeza de que Ian se tornaria seu aluno, achando Ian digno ou não, e seu tom quase transformou Ian em uma posse, algo que ele tinha decidido reivindicar. A implicação era irritante e estranhamente afirmadora ao mesmo tempo. Damian não escolhia levianamente, e não pedia permissão. Ian sentiu claramente o desequilíbrio de poder, como uma coleira se fechando. Finalmente saindo do quarto particular de Ian, o agressivo instrutor-chefe ordenou que ele lembrasse dessa decisão e começasse a treinar, não importa o que. A ordem não era negociável, parecia marcada no ar como um ferro em brasa. Damian não ofereceu horários nem orientação gentil, ofereceu um mandato. E então foi embora, deixando o quarto mais frio apesar do cheiro de vinho ainda no ar. Ian finalmente ficou sozinho e, para sua própria surpresa, ficou feliz com o silêncio. A presença de Damian, intensa e invasiva, já começava a irritá-lo, como ficar perto demais de um fogo que não para de queimar. Os móveis quebrados e os cacos espalhados pareciam prova de que a reunião tinha sido real. Ian soltou o ar, relaxando os ombros, e se permitiu um único momento de alívio sem vigilância. Segurando o pingente que carregava a imagem de sua própria família, Ian girou lentamente entre os dedos, o metal aquecido pelo toque. Ele se perguntou como poderia se aproximar ainda mais de Damian a partir de agora, não em afeto, mas em acesso, confiança e vantagem. Tornar-se aluno era uma coisa, tornar-se indispensável era outra. O pingente parecia uma âncora, lembrando de que cada passo à frente deveria levá-lo de volta à verdade que ele mais queria descobrir. Ao lembrar do encontro anterior com Damian na floresta, o confronto, a perseguição, o símbolo que ele tinha visto no corpo do instrutor, os pensamentos de Ian ficaram mais focados. Aquela marca não parecia aleatória, parecia um selo, uma linhagem, uma declaração escondida na pele. Ian começou a suspeitar que aquilo estava ligado ao segredo de sua própria família, algo que as memórias de sua vida passada continuavam rodeando. Quanto mais ele lembrava, mais o símbolo parecia uma porta que ele estava prestes a abrir. Ian abriu o pingente com cuidado, como se tivesse medo do que poderia encontrar dentro. Na superfície interna polida, um reflexo captou a luz, revelando um desenho que parecia simples à primeira vista, mas carregado de significado. Parecia o tipo de imagem capaz de responder perguntas sobre sua mãe e seu pai desaparecidos, perguntas que o corroíam como fome. Sua respiração ficou mais lenta enquanto observava, porque sentia que estava olhando para uma pista feita para sobreviver ao tempo. Observando de perto o símbolo refletido, Ian chegou a uma conclusão surpreendente: ele tinha uma grande chance de finalmente descobrir o segredo. As linhas, os ângulos, aquela estranha familiaridade, tudo indicava conexão, não coincidência. Seu pulso acelerou, mas sua mente permaneceu firme, catalogando detalhes como um soldado memorizando o terreno. Se aquilo era uma chave, ele não iria desperdiçá-la com pressa. Para atividades avançadas de treinamento, o centro de treinamento de recrutas mantinha um complexo de arenas formado por vários edifícios, numerados até 3. Não era um único salão, mas um distrito inteiro dedicado ao treinamento, estruturas feitas para violência controlada, condicionamento extremo e técnicas especializadas. A própria ideia da Arena 3 tinha um peso quase mítico entre os cadetes, sussurrada como se fosse um templo proibido. Ian já tinha ouvido esses sussurros, e agora estava se aproximando da fonte deles. Esse enorme complexo de vários níveis era restrito, acessível apenas a instrutores de alto escalão cuja autoridade podia abrir portas seladas. A própria arquitetura desencorajava a curiosidade, muros altos, corredores guardados e entradas que pareciam esconder em vez de convidar. Era o tipo de lugar construído para manter segredos dentro, não para proteger alunos. Saber que Damian podia enviá-lo para lá fez o estômago de Ian apertar com uma mistura de empolgação e cautela. Nem mesmo cadetes de famílias nobres, aqueles que chegavam com títulos, dinheiro e influência, tinham a oportunidade de treinar nessa arena.
Eles podiam se gabar nos salões comuns, mas a Arena 3 permanecia fora de alcance, uma fronteira que nem a aristocracia podia cruzar facilmente. Só isso já explicava por que o lugar tinha tanta importância. Se nobres eram barrados, então o que acontecia lá dentro era reservado para algo mais raro que status, poder real. No momento, a arena estava deserta e silenciosa, seus amplos espaços ecoando com vazio. Apenas uma pessoa treinava dentro do edifício número 3, Ian, o matador de monstros da Mountainous Blade Ridge, recruta 974, agora forçando o próprio corpo além do conforto e dentro da disciplina. O suor escurecia o chão sob ele enquanto fazia flexões aos centenas, cada repetição como um voto escrito em músculos e respiração. Ele já tinha feito algumas centenas, e não pretendia parar, porque se Damian agora era seu mentor, Ian pretendia se tornar alguém que ninguém jamais poderia ignorar novamente. Equilibrado em uma postura rígida e ereta, Ian começou uma repetição com um braço só, descendo com precisão controlada e subindo enquanto soltava o ar de forma constante. Cada parte do corpo, ombros, costas, abdômen, se tensionava como uma corda esticada, e seus músculos mostravam uma força conquistada com esforço real, não com exibicionismo. O movimento era limpo, disciplinado, quase silencioso, como se ele estivesse treinando o próprio corpo para obedecer ordens cada vez mais duras. O suor se acumulava e escorria pela pele, refletindo a luz como prova de que aquilo não era um treino casual. Dentro de uma das salas de treino da Arena Tri, o ambiente era estranhamente calmo, daquele tipo de silêncio que faz até a respiração parecer alta. Uma longa e imponente bandeira da organização pendia no alto da parede, o tecido pesado caindo como uma testemunha vigilante sobre o espaço vazio. O emblema nela parecia encarar Ian lá de cima, como se estivesse avaliando se ele realmente merecia estar ali. Naquele espaço fechado e privilegiado, o silêncio parecia quase cerimonial, como um altar dedicado à disciplina. Depois de completar 200 flexões, Ian finalmente parou e se sentou sobre os calcanhares, deixando os braços tremerem enquanto o sangue voltava a circular com força. Ele puxou o ar devagar, depois mais uma vez, tentando acalmar o coração em vez de deixá-lo disparar. Na opinião dele, aquele lugar era meio deprimente, não porque fosse ruim, mas porque parecia sem vida. Treinar ali sozinho fazia o salão parecer um túmulo construído para ambição, cheio de esforço, mas vazio de vozes. Quando viu seu reflexo, músculos tensionados, olhos mais afiados do que antes, Ian percebeu as mudanças no próprio corpo com mais clareza do que qualquer elogio de instrutor poderia explicar. A introdução do Monarrato tinha alterado de dentro para fora, criando uma nova pressão por trás de cada respiração e uma estranha densidade sob a pele. Ele sentia a energia se acomodando em canais que antes pareciam fracos ou apagados. Não era só força, era estrutura, como se seu corpo tivesse sido reconstruído com reforços escondidos. Mas essas mudanças vinham devagar demais para a paciência dele, como um rio desgastando pedra grão por grão. Ian sabia que, para acompanhar a energia dentro dele, esse poder novo e estranho, ele precisaria de um treinamento longo e brutal, não apenas algumas sessões orgulhosas. Seu corpo precisava alcançar o que agora vivia dentro dele, ou essa diferença viraria uma fraqueza. Ele cerrou os dentes, aceitando que domínio verdadeiro seria pago com incontáveis repetições e noites sem dormir. Agora Ian tinha acesso a uma arena privilegiada, cheia de armas frias, escudos e equipamentos de treino reservados para instrutores de alto nível. Os suportes estavam alinhados com lâminas de pesos e estilos diferentes, escudos feitos para táticas variadas e ferramentas criadas para quebrar maus hábitos de corpos teimosos. O espaço tinha o cheiro leve de metal oleado e suor antigo, o cheiro honesto de gente que luta de verdade. Aquilo não era um playground de cadetes, era uma forja. Mesmo assim, não havia mais ninguém no salão, e esse vazio fez Ian lembrar das reações que ele tinha provocado fora daquelas paredes. Privilégio nunca vem em silêncio, ele vem acompanhado de olhares, sussurros e ressentimento grudado como fumaça. Ian lembrava de como alguns rostos endureceram quando souberam onde ele treinava agora, enquanto outros tentaram sorrir escondendo a inveja. O silêncio ali dentro só fazia essas memórias parecerem mais altas. Roman, recruta 12, tinha ficado abertamente furioso, convencido de que Ian tinha escolhido virar um escravo patético do desprezível Damian.
A raiva de Roman não era discreta, era aquela raiva quente que nasce de traição misturada com medo de perder status. Ele falava como se Ian tivesse trocado dignidade por poder, como se aceitar um mentor fosse colocar correntes. Ian lembrava do olhar dele, não era preocupação, era acusação, como se a amizade não pudesse competir com ambição. Lorena Beowulf, por outro lado, parecia realmente tocada pelo sucesso de Ian, como se aquilo confirmasse algo que ela sempre quis acreditar. Ela queria ver seu amigo secreto naquele cadete incrivelmente talentoso que todo mundo agora comentava, como se quisesse ter certeza de que ele não tinha desaparecido atrás de rumores e posição. O olhar dela tinha calor, mas também uma curiosidade afiada. Ian sentia que ela procurava nele uma resposta que ele ainda não tinha decidido dar. Lorena pediu para ele dizer alguma coisa, qualquer coisa, os olhos exigindo uma ponte entre os dois. Mas Ian não gostava da forma como ela continuava seguindo ele por aí, como se o espaço dele pertencesse às perguntas dela. Ele não era cruel com isso, apenas se sentia pressionado, e pressão deixava ele na defensiva. Depois de monstros, instrutores e jogos políticos, até gentileza podia parecer peso. O silêncio de Ian não era rejeição, era sobrevivência. Parecia que Damian tinha ficado impressionado com a escolha de Ian de procurar no primeiro andar da sala do tesouro, mas Ian sabia que a descoberta do livro tinha sido apenas parte da encenação. O volume sobre interrupção de energia era importante, claro, mas também tinha servido como isca conveniente para puxar a atenção de Damian para uma direção que Ian podia controlar. Ian tinha outro objetivo em mente, mais silencioso e pessoal, ligado a segredos mais antigos que aquela academia. Em um lugar como aquele, você nunca mostra seu verdadeiro alvo primeiro. O velho livro caiu no chão com um som seco, abandonado sem cerimônia. Ian já não precisava mais dele para o que realmente pretendia fazer, e seu peso agora parecia comum, como uma ferramenta já usada. Um pouco de poeira subiu ao redor da capa caída, e o som ecoou suavemente na sala vazia de treino. Deixa aí, pensou ele, o propósito já foi cumprido. Ele pegou outro livro nas mãos, e um pequeno sorriso satisfeito apareceu no canto da boca. Era esse que ele realmente procurava, o verdadeiro objetivo por trás do desvio, o motivo de seus instintos não deixarem ele descansar. A capa parecia diferente, mais pesada em significado, como se a própria história estivesse prensada na encadernação. Os dedos de Ian se apertaram com cuidado, quase com reverência, como se ele estivesse segurando uma chave, não apenas papel. Diante dele estava um livro sobre a fundação do Império, simples na aparência, parecido com um livro escolar comum feito para alunos obedientes. Mas Ian sabia o que o futuro revelaria, esse volume se tornaria uma sensação, porque seria confirmado como obra do próprio imperador fundador Bahamut Kavalan. Esse fato transformava cada linha simples da capa em ameaça e promessa. Se Bahamut realmente tinha escrito aquilo, então o livro não era educação, era confissão. Ian agora carregava o coração da mana, mas ainda não conseguia usar o Divine Dragon's Breath em todo o seu potencial. A técnica existia dentro dele como uma música inacabada, poderosa, presente e frustrantemente incompleta. Quando ele tentava puxar esse poder, parecia tentar agarrar fumaça com as mãos. Ele precisava de mais do que energia bruta, precisava do padrão, do método, da verdadeira forma da respiração. Nos tempos antigos, o Divine Dragon's Breath foi criado pelo próprio Imperador Bahamut junto com o Mago Momon. A técnica não era um feitiço aleatório, era uma colaboração entre a vontade imperial e o gênio arcano, forjada como uma arma destinada a atravessar séculos. Saber disso fez o peito de Ian apertar, duas lendas tinham colocado esse poder no mundo, e agora ele estava tentando entender seus ecos. Se queria dominar isso, precisaria entender as mentes que o criaram. Agora o recruta 974 precisava desesperadamente da força e do conhecimento dessas duas figuras para dominar a técnica rapidamente. Ele não tinha anos para experimentar às cegas, inimigos já estavam se movendo e muitos mistérios ainda estavam nas sombras. Ian precisava da compreensão de Bahamut, explicações, anotações ou avisos escondidos do Imperador Fundador, qualquer coisa que acelerasse seu controle. Sem isso, o Divine Dragon's Breath continuaria sendo uma lâmina meio desembainhada. Por um momento, Ian sentiu uma pontada de pena ao pensar em Momon.
Pegaram tudo aquilo em que o mago trabalhou por tanto tempo, roubaram seu legado e depois o mataram, uma injustiça capaz de gerar vingança em qualquer pessoa com alma. Ian conseguia entender, mesmo contra a vontade, por que alguém ficaria amargo e cruel depois de ser usado daquela forma. Mesmo em um mundo cheio de monstros, traição ainda podia ser o veneno mais profundo. O pensamento pesou no estômago dele como uma pedra fria. Finalmente abrindo o livro, Ian se inclinou para a frente, decidido a descobrir se havia algo ali que pudesse ajudar na investigação. Ele examinou a primeira página com atenção, procurando marcas estranhas, anotações codificadas ou arrogância sutil de um imperador explicando o mundo. Seus dedos passaram pela borda do papel como se o toque pudesse revelar tinta invisível. Ele até prendeu a respiração, porque aquele momento parecia abrir uma armadilha ou um tesouro. Então o rosto dele mudou completamente, os olhos se abrindo com uma incredulidade tão pura que quase parecia admiração. A boca se abriu levemente, não por medo, mas porque aquilo era absurdo demais. O silêncio da sala pareceu ficar ainda mais alto naquele instante. Ian encarou o livro como se ele tivesse acabado de dar um tapa na cara dele. As páginas estavam completamente brancas, nenhuma letra, nenhum desenho, nenhuma tinta. Não parecia que o texto tinha desaparecido com o tempo, parecia que nunca tinha existido. Aquele vazio limpo zombava dos rumores e também dele, como uma piada contada pela própria história. Ian virou a página devagar, esperando que seus olhos tivessem se enganado. E não era só aquela página, todas as outras também estavam em branco, um livro inteiro de silêncio fingindo ser conhecimento. Ian lembrou dos rumores, que o imperador fundador Bamut Kavalan tinha escrito aquilo e que matou Momon para se tornar o único dono do Divine Dragon's Breath. Se essa história fosse verdadeira, talvez aquele vazio fosse intencional, Bahamut se recusando a registrar algo que poderia expô-lo, apagando a verdade para que ninguém pudesse roubá-la de volta. De repente, o vazio parecia menos falha e mais esconderijo. Um novo pensamento surgiu na mente de Ian no mesmo instante em que ele aceitou o que estava vendo. Se o livro deveria ter sido escrito e ainda assim estava em branco, então o texto talvez existisse de outra forma, tinta invisível, escrita que reage a mana ou algum método que só o usuário certo poderia ativar. Talvez o vazio fosse uma fechadura, não a ausência. O pulso de Ian acelerou enquanto possibilidades se organizavam na cabeça dele como peças em um tabuleiro. Aquilo não era um beco sem saída, era um enigma. Enquanto Ian se perdia nessa sequência febril de pensamentos, ele não percebeu a terrível mão negra pairando acima de sua cabeça. Ela flutuava no ar como uma mancha arrancada de um pesadelo, dedos longos e antinaturais, silenciosa como uma maldição. Aquela presença não fazia barulho, não tocava pedra nem tecido, simplesmente estava ali, pesada de intenção. Naquele momento, Ian estudava o livro, enquanto algo estudava ele. Sentindo que algo estava errado, Ian se virou bruscamente, o coração apertando. Mesmo assim, o salão de treino da Arena Tri continuava silencioso e vazio, seus cantos tranquilos, a bandeira imóvel, o ar intacto. Nenhum passo, nenhuma respiração, nenhum intruso visível, apenas o eco do próprio movimento dele. O vazio parecia encenado, como se alguém tivesse preparado aquilo para fazê-lo duvidar dos próprios instintos. Com a suspeita crescendo, Ian olhou para o canto mais distante da sala, onde as sombras eram mais densas. Ele estreitou os olhos, estendendo os sentidos para captar o menor sinal de presença. Aquele canto parecia errado, como um ponto em uma pintura onde as cores não combinam. Os ombros de Ian se firmaram, prontos para um ataque que talvez nem tivesse corpo. Ele tinha certeza de que alguém estava observando, uma pressão clara na nuca, mas não conseguia identificar quem ou onde. Então Ian olhou novamente para o livro que tinha estudado minutos antes e percebeu mudanças sutis que fizeram seu estômago se revirar. Algo tinha tocado nele, alterado, marcado de alguma forma. As páginas em branco já não pareciam completamente intocadas, pareciam usadas. Tudo ainda estava ali, mas as páginas pareciam desgastadas agora, como se o tempo tivesse sido arrastado sobre elas. E o canto superior esquerdo de uma página parecia ter sido arrancado, um dano limpo, deliberado, não uma deterioração acidental. Ian examinou a borda rasgada e sentiu a raiva subir,
porque o livro tinha sido violado nas próprias mãos dele. Uma pista tinha sido roubada bem diante dos olhos dele. Uma ideia surgiu de repente, rápida e afiada. Ian atacou o espaço onde seu oponente invisível poderia estar, mirando não em carne, mas na presença, no lugar onde aquela intenção escondida estava. Ele se moveu com agressividade decisiva, recusando ser tratado como brinquedo. Se o inimigo era uma sombra, então ele cortaria a sombra até fazê-la gritar. Usando magia, Ian rasgou e golpeou uma coluna pálida que começava a despertar medo nele, cortando o ar ao redor com força visível. O golpe deixou marcas brilhantes de mana no ar, rasgando o que pudesse estar escondido atrás de pedra ou ilusão. Ele tentou de novo, com mais força, tentando cortar a própria coluna como se fosse um véu. Mas mesmo com todo o esforço, ele não conseguiu realmente dividi-la, não conseguiu alcançar o que sentia além. Naquele instante frustrante, Ian teve que admitir uma verdade amarga: ele ainda não estava no nível de Damian, o instrutor-chefe da unidade de forças especiais. Damian teria destruído aquele problema com um único movimento despreocupado. A força de Ian estava crescendo, sim, mas a diferença ainda existia, um abismo entre talento e domínio. A constatação doeu, mas também afiou sua determinação como pedra em lâmina. De repente, alguém atrás da coluna riu, uma voz tão familiar para Ian que parecia um tapa. A voz o chamou de idiota, e Ian congelou por um instante, confuso e alerta ao mesmo tempo. Ainda escondido, o estranho zombou da capacidade de Ian de desvendar o mistério do livro, tratando toda a situação como entretenimento. O insulto foi casual, mas carregava um conhecimento íntimo, como alguém que sabia exatamente onde provocar. Ian, tão corajoso contra inimigos visíveis, observou enquanto a sombra do rival saía lentamente para a luz. As feições apareceram, linhas afiadas, uma calma cruel, olhos escuros demais para serem humanos. Um segundo depois, Momon estava diante dele, o olhar brilhando com um fogo que não pertencia a um rosto vivo, lembrando Ian de quanto tempo tinha passado desde o último encontro deles. A presença era inconfundível, antiga, arrogante e errada da mesma forma que pesadelos são errados. Lembrando do último confronto no esconderijo subterrâneo, Ian não conseguia entender como Momon tinha aparecido ali. Ele tinha visto ferimentos mortais, sentido a certeza de um fim escrito em sangue e magia. E mesmo assim aquela figura estava ali, inteira o bastante para zombar dele, vivo o suficiente para ameaçar. A contradição fez a pele de Ian se arrepiar, porque sugeria que a morte tinha sido apenas um disfarce. O Lis monstruoso soltou sons estranhos que lembravam vagamente uma risada, como se o conceito de alegria tivesse sido distorcido em um ruído áspero. Então, com aquele mesmo divertimento quebrado, ele insinuou que tinha entendido algo durante a batalha entre os dois, algo que Ian ainda não tinha percebido. As palavras pareciam um gancho lançado na mente de Ian, tentando puxar sua atenção para fora de equilíbrio. Momon não estava ali apenas para lutar, estava ali para ensinar a lição de forma cruel. O monstro flutuava acima do chão, as roupas balançando como se a gravidade tivesse desistido dele. Ele falou sobre insetos patéticos, pragas insignificantes que se tornam insuportáveis quando são ignoradas por muito tempo. O tom deixava claro que ele saboreava a metáfora, apreciando o insulto como se fosse vinho. Na boca dele, insetos não significava criaturas, significava pessoas, coisas que podem ser esmagadas quando convém. E imediatamente o antigo demônio ressuscitado deixou claro de quem estava falando. Ele se referia especificamente ao recruta 974, Ian, apontando diretamente para ele com precisão maliciosa. Aquilo não era apenas insulto, era foco, um predador marcando a presa. Ian sentiu aquela tensão pousar sobre ele como uma lâmina encostada na pele. Ian encarou o demônio sem piscar, recusando deixar o medo afetar sua postura. Ele manteve os olhos fixos em Momon, esperando um ataque repentino a qualquer momento, porque monstros vivem de distração. Seus músculos se prepararam, prontos para explodir em movimento, enquanto a mente calculava distância, ângulos e rotas de escape. Se Momon se movesse, Ian responderia com violência. Sem aviso, uma luz incrivelmente forte explodiu na sala, como se milhares de raios de sol tivessem atravessado o salão fechado de uma vez. O brilho inundou pedra e metal,
engolindo as sombras e transformando o mundo em um branco agressivo. Por um instante, a profundidade desapareceu, tudo virou silhueta e dor. Ian estreitou os olhos, reagindo por instinto enquanto a luz invadia seus sentidos. Saltando sobre Ian com ferocidade repentina, Ulis prometeu matá-lo imediatamente, sedento por vingança depois da derrota pesada no último confronto. As palavras foram cuspidas com um ódio antigo, quase fossilizado, e o ataque que veio em seguida foi rápido o suficiente para borrar a visão. Momon se moveu como uma maldição em movimento, tentando destruir Ian antes que ele pudesse reagir. A calma do salão se quebrou em pura violência. A raiva de Ian explodiu na mesma hora diante da invasão do demônio em sua solidão conquistada com tanto esforço. Ele estava treinando, investigando, se reconstruindo, e agora aquele fantasma ousava invadir seu espaço outra vez. Mas raiva não mudava o fato, ele precisava lutar. Ian abaixou a postura, controlando a respiração e transformando a fúria em foco. Se Ulis queria outra batalha, Ian daria, mas nas condições dele. Debaixo do capuz da criatura apareceu um rosto, surpreendentemente humano, cercado por cabelos longos e claros que caíam como seda pálida. O contraste era perturbador, como se o demônio tivesse roubado beleza para usar como arma. A boca se curvou em uma promessa de matar Ian a qualquer custo, e os olhos brilhavam com a mesma malícia antiga. Qualquer máscara que Ulis usasse, a intenção por trás dela continuava a mesma. Ian ficou olhando, os olhos arregalados por um instante, paralisado pela impossibilidade daquilo. O rosto de Momon tinha mudado tanto que parecia outro ser usando o ódio do Ulis. A transformação o perturbou mais do que garras ou presas fariam, porque ameaçava sua certeza sobre o inimigo que ele tinha enfrentado antes. Ele forçou a respiração a voltar ao normal, firmando a mente antes que a surpresa virasse fraqueza. De repente, uma garota com o selo mágico do Lis marcado na testa avançou contra Ian como uma louca, movendo-se de forma frenética e violenta. A expressão dela estava distorcida pela possessão, os olhos brilhando com uma vontade que não era dela, enquanto gritava que tomaria o corpo de Ian para si. A cena era horrível, carne humana sendo usada como arma por um desejo inumano. Ian sentiu novamente aquele frio familiar de domínio e possessão. Ian manteve o olhar duro enquanto encarava a criatura, recusando ser enganado pela nova aparência. Mesmo com outro rosto, mesmo usando outra voz, a presença era inconfundível. Aquilo ainda era o mesmo Lis maligno, Momon, escondido atrás de disfarces e encenações. Seus instintos reconheciam a podridão sob a pele. O monstro podia trocar a máscara, mas não sua natureza. Decidido a eliminar o demônio de uma vez por todas, Ian lançou um golpe poderoso, despejando força e mana em um ataque feito para terminar tudo naquele instante. O golpe cortou o ar com intenção brutal. Mas Momon, com um sorriso arrogante de quem se achava invencível, simplesmente passou pelo ataque como se Ian tivesse atingido fumaça. O punho de Ian não encontrou nada, apenas vazio. Rindo do recruta das forças especiais, a criatura continuou deslizando pelo espaço, passando pelo alcance de Ian repetidas vezes. Ele provocava com movimentos impossíveis, chegando tão perto que Ian sentia o ar frio que ele deixava, mas nunca permitindo um golpe acertar. Ian não conseguia entender como aquilo era possível, como algo podia estar presente o bastante para ameaçar, mas ausente o bastante para ignorar impacto. A provocação transformou a luta em uma perseguição humilhante. No começo, Ian pensou que Ulis fosse apenas um fantasma comum, um espectro que poderia ser dispersado com a técnica certa. Então uma lembrança surgiu como um aviso, manifestação de pensamento. Ele já tinha ouvido rumores sobre fenômenos que não eram corpos, mas ideias tomando forma através de obsessão humana. Essa possibilidade fez sua frustração virar cálculo. Talvez, mesmo depois que o recipiente da vida se transformou no Monarch de Momon, algum resquício tenha permanecido, um eco que virou manifestação de ideia, não de carne. Uma vontade teimosa demais para morrer poderia ter se condensado nessa sombra em movimento, alimentada por ódio e desejo inacabado. Isso explicaria a intangibilidade, as provocações, o modo impossível de deslizar pelos ataques. A mente de Ian agarrou essa teoria como uma alça no escuro. A criatura não representava perigo real, porque, em certo sentido, ela nem existia.
Mesmo assim, o voo constante, as provocações e as promessas de matá-lo começaram a irritar Ian profundamente, como um inseto zumbindo a centímetros do ouvido. Se aquilo era apenas uma manifestação, então era uma distração feita para desgastá-lo, para fazê-lo atacar sem pensar até quebrar. Ian cerrou a mandíbula enquanto a irritação virava decisão. Ele não iria mais persegui-lo como presa, iria destruir a própria ideia que dava poder a ele. Ainda dentro do salão de treino ecoante, Ian pediu para aquela que ele chamava de Mon levá-lo para o outro mundo. Mas no instante em que as palavras saíram da boca dele, a realidade respondeu de forma cruel. Seu corpo parecia errado, sua presença distorcida, como se ele não pertencesse a nenhum dos dois mundos. Sem conseguir entender o que tinham feito com ele, Ian vagava nesse lugar em um estado confuso e estranho, como uma sombra perdida procurando seu dono. A criatura com o selo mágico vermelho não se deu ao trabalho de explicar nada, ela apenas riu, baixo e cortante, a cada pergunta que o jovem atleta do centro de treinamento fazia. O tom de diversão carregava desprezo, fazendo cada pergunta dele parecer infantil, como se sua coragem fosse apenas um brinquedo para ela. Quanto mais sério Ian falava, mais a risada dela parecia se aprofundar em uma diversão cruel. O corpo daquela criatura nascida de bruxaria antiga não parecia estável, cada vez que Ian piscava, braços e contornos pareciam um pouco diferentes. Mesmo com a forma oscilando, uma coisa não mudava, o tom de deboche. Ela provocava o recruta com precisão, aproveitando cada reação dele e cada respiração que ele tentava esconder atrás da disciplina. Por muito tempo, Momon tinha sido pouco mais que um cadáver ambulante, um resto feio arrastado pela malícia que ainda sobrava. Agora, sob a influência do Mana Heart de Ian, aquela ruína começou a desaparecer, revelando o contorno da feiticeira que ela já foi. A cor voltava onde a morte tinha apagado tudo, e sua presença ficava mais afiada, menos relíquia podre, mais ameaça viva renascida com poder emprestado. Será que ele realmente achava que uma maga como ela simplesmente iria desaparecer e ser esquecida? Agora que voltou, ela carregava a certeza de massacre com a mesma facilidade que respirar, convencida de que podia matar todo mundo, assim como aquele homem, o descendente de Bahamut. A confiança dela não era esperança, era uma promessa alimentada pela raiva. Um selo mágico brilhou nos olhos da garota, queimando como uma marca gravada na alma, e o olhar dela ficou implacável. Tremendo de raiva, ela jurou eliminar todos os traidores que cruzassem seu caminho. Aquilo não parecia apenas palavras, parecia uma sentença já decidida, esperando apenas a execução. Mudanças estranhas começaram a distorcer o ar enquanto Momon flutuava, um tremor anormal, uma irregularidade no voo que não parecia com nenhum feitiço comum. A alteração foi imediata e suficiente para chamar a atenção de Ian, como um soldado percebendo o menor sinal de emboscada. Como recruta de forças especiais, ele sabia que perigos sérios muitas vezes começam com coisas pequenas. O corpo da feiticeira começou a encolher, sua altura diminuindo como se uma mão invisível estivesse comprimindo tudo em um recipiente menor. Ela não conseguia impedir isso, não por falta de orgulho, mas porque aquela forma era simplesmente mais eficiente, consumindo menos mana enquanto ainda permitia usar as habilidades mágicas da garota. Era uma escolha de eficiência, não de conforto, e isso claramente a irritava. Lembrando do pesadelo anterior com o lis demoníaco, Ian não conseguia conciliar aquela imagem terrível com a figura refinada que agora flutuava diante dele. Como essa feiticeira podia dizer que iria se vingar de toda a humanidade depois de mudar tanto, como se tivesse passado por uma espécie de cirurgia mágica? Essa diferença o deixava inquieto, porque sugeria que o monstro tinha aprendido a usar uma máscara. Agora a feiticeira tinha uma aparência completamente diferente, mas para ela os humanos continuavam exatamente iguais, a mesma podridão por dentro, apenas em corpos diferentes. Ela insistia que todos eram iguais por dentro e jogava a culpa de tudo de volta para eles. Se sofrimento acontecia, na visão dela, era merecido, porque eles tinham traído primeiro. Ela só conseguia manter sua manifestação se agarrando à energia do Mana Heart de Ian, como um parasita preso a uma veia enfraquecida. Mesmo assim, a conexão era fraca, estreita demais para permitir que sua verdadeira forma surgisse. O que Ian via era apenas uma versão limitada, uma sombra do que ela poderia se tornar se aquele vínculo ficasse mais forte. A feiticeira,
furiosa, não entendia como, mesmo depois de beber tantos elixires, Yan ainda tinha um nível de energia tão baixo. O desprezo saiu direto. Ela disse que até um cachorro seria mais forte que ele. O insulto não era apenas provocação, era quase um diagnóstico cruel. Ouvir aquilo incomodou Yan, não porque fosse um ataque imediato, mas porque era claramente humilhante. Soava rude, afiado e pessoal. Mesmo assim, ele se manteve firme, entendendo que zombaria não era necessariamente um ataque. Ainda assim, havia algo escondido nas palavras dela, um sinal de que algo na mana dele realmente a preocupava. Até o próprio Yan conseguia sentir um fluxo fraco, quase como um fio de mana sendo transmitido para Momon. Era fraco, mas real. O fato de esse caminho existir já era um problema para o futuro, uma brecha que o demônio poderia explorar quando ele menos esperasse. O que hoje era apenas um fio podia virar uma corrente amanhã. No momento, o inimigo daquele recruta do centro de treinamento era uma das magas mais poderosas que ele já tinha encontrado. Se no futuro ela começasse a se alimentar dele de forma mais agressiva, talvez já não conseguisse impedir, nem com disciplina, nem com força de vontade, nem com uma lâmina. O pensamento pesou no peito dele, talvez estivesse alimentando o próprio perigo que poderia destruí-lo. Enquanto Yan se perdia nesses pensamentos, Momon apareceu atrás dele sem fazer qualquer som. O ar ficou frio quando ela levantou o martelo acima da cabeça, pronta para atacar com facilidade mortal. Por um instante, parecia que ela iria matar o recruta ali mesmo. Quando Yan finalmente percebeu, ela mudou de atitude imediatamente, fingindo estar ocupada, quase inocente, como se estivesse apenas se alongando. Com exagerada naturalidade, guardou a arma e evitou olhar para ele. A encenação era óbvia, mas a mensagem era clara, ela queria que ele soubesse que poderia ter atacado. Mas naquele momento Yan não podia fazer nada, nenhuma reação segura que não transformasse a situação em algo pior. O recruta 974 abaixou o livro que tinha pegado antes, o mesmo que segurava desde antes de Momon aparecer. Seus dedos apertaram a capa instintivamente, como se papel e tinta pudessem protegê-lo do humor de um demônio. Estranhamente, Yan ficou até um pouco satisfeito em encontrar o demônio novamente, como se o mundo ficasse mais real com aquela presença. Ele até admitiu que queria ver esse mundo direito antes de desaparecer, antes que o destino finalmente o alcançasse. Momon, por outro lado, reclamou para ele parar de provocá-la, criticando sua péssima adaptação à mana. Quando a feiticeira perguntou como Yan pretendia se livrar dela, ele respondeu com uma calma estranha. Ele apontou como ela estava cada vez mais parecida com um humano, mais estável, mais definida. Se ela dependia da ligação com ele para existir, então cortar essa conexão deveria ser suficiente para expulsá-la. Enquanto a conversa continuava, o matador de monstros das Mountains of Blades explicou o que já estava começando a suspeitar. Aquela feiticeira perigosa estava parasitando seu Mana Heart, sugando a energia dele como se fosse um reservatório particular. Quanto mais ele falava, mais claro ficava, aquilo não era convivência, era infestação. Então Yan começou a pensar no que aconteceria se ele reduzisse deliberadamente o fluxo de mana, fechando a passagem por onde ela se alimentava. Será que a garota ainda conseguiria se manifestar, ou sua forma desapareceria no momento em que a energia diminuísse? Ele não tinha certeza, e isso era preocupante, porque qualquer teste poderia trazer consequências graves. Olhando diretamente para o demônio Momon, Yan deu uma recomendação fria: desapareça. Ele falou como se fosse apenas um fato simples, dizendo que a vida dela já tinha acabado e que ela estava apenas usando tempo que não deveria mais existir. Não havia gentileza nas palavras, apenas lógica fria de um soldado. A criatura ressuscitada ficou furiosa novamente, mostrando presas brancas demais para algo que já apodreceu no passado. Ela se recusou a aceitar aquilo, dizendo que precisava continuar viva, precisava continuar respirando aquele ar roubado. A raiva fazia seu corpo pequeno tremer, mas também revelava algo: medo de desaparecer. A forma da criatura antiga começou a se quebrar em pequenos fragmentos, como cinzas sendo levadas pelo vento. Era como se sua própria existência estivesse sendo desmontada pouco a pouco. Mesmo assim, Momon resistia, agarrando-se à própria forma com teimosia.
Ninguém interrompeu a conversa entre a feiticeira e o homem naquela sala de treino, até o silêncio parecia observar. Momon disse com confiança assustadora que o garoto iria se arrepender quando ela desaparecesse. A forma como falou aquilo soava como uma promessa feita para o futuro. O jovem soldado ainda segurava o livro do imperador que fundou o reino, como se fosse uma relíquia. Ele acreditava que o demônio queria descobrir o segredo escondido no livro de Bahamut, uma verdade enterrada que nem o tempo conseguiu apagar. A suspeita deixou sua postura tensa, porque na história do Império conhecimento sempre foi mais perigoso que espadas. Então ele olhou novamente para a coluna marcada por golpes, aquela atrás da qual Momon tinha se escondido antes. As marcas na pedra pareciam feridas antigas que nunca cicatrizaram. Por um momento, a coluna parecia uma testemunha silenciosa da ameaça que ela representava. O jovem, especialista no uso de armas frias, puxou sua lâmina com calma treinada. Ele examinou a arma de perto, checando o fio, o equilíbrio e aquela sensação familiar de aço confiável. Em um lugar cheio de magia e ilusões, a lâmina era a única coisa que não mentia. Gotas escuras caíram nas páginas brancas do livro do imperador, manchando a pureza com marcas sombrias. O sangue se espalhou lentamente no papel, como se o próprio livro estivesse absorvendo aquilo. Cada gota caía com uma sensação de ritual começando. Ian sabia o primeiro passo: o livro precisava ser tocado por sangue que carregasse o sopro do dragão divino. Mas além disso ele não tinha certeza de mais nada. Olhando para as páginas, ele sentia o peso de um conhecimento incompleto. Com a postura de quem se achava especialista, Momon levantou a mão e começou a explicar o que aconteceria se ele conduzisse Mana lentamente para o livro de história. O tom dela era quase professoral, como se gostasse de ter vantagem no conhecimento. Ela avisou que aquilo não era apenas leitura, era um despertar. Segundo ela, o sangue não permanecia sangue por muito tempo, ele se transformava quando puxado pela mana. Letras começaram a surgir onde antes havia manchas, como se o papel estivesse traduzindo vida em linguagem. Até a encadernação parecia reagir, como se o livro tivesse um mecanismo vivo. O jovem recruta ficou olhando em choque enquanto novas letras apareciam na página diante dele. Sua respiração travou, e seus olhos acompanharam cada mudança como se estivesse vendo um feitiço se escrever sozinho. Não era tinta, era sangue virando palavras. Para Ian, aquilo parecia luz e escuridão se misturando nas páginas do livro escrito pelo fundador do Império. Claridade e sombra se entrelaçavam formando linhas mais antigas que qualquer memória viva. O livro antigo parecia um campo de batalha de forças invisíveis. Mesmo assim, o que estava escrito parecia sem sentido para ele, um monte de símbolos que não formavam mensagem clara. Ian perguntou a Momon se ela entendia aquelas palavras estranhas. Mas o demônio admitiu que também não sabia o que Bahamut estava tentando escrever. Estudando cuidadosamente o conteúdo, o recruta 974, que já tinha derrotado monstros com as próprias mãos, se recusava a acreditar que o governante escreveria algo sem sentido. Tinha que existir um padrão escondido ali. Ele não duvidava apenas do texto, duvidava da ideia de que o fundador do Império fosse um louco. Novas mudanças nas páginas deixaram Ian ainda mais inquieto, e seus olhos se arregalaram quando o fenômeno se intensificou. As letras não apenas apareciam, elas se moviam. O ar ao redor do livro parecia carregado.